Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada. Nossa aula de hoje, mandado de injunção. Mandado de injunção, que está no edital do exame de ordem em direito administrativo também, uma peça pouco provável de cobrança, ela tem uma incidência muito maior em direito constitucional, porque ela é uma peça raiz de direito constitucional. Inclusive, a peça que nós vamos resolver aqui foi uma peça cobrada em direito constitucional, né? Mas que você tem que estar pronto para fazer caso venha a ser cobrado. Como eu disse, a probabilidade ela é baixíssima, muito baixa. Mas como a mentoria tem por propósito preparar você para o exame de ordem, te deixar pronto para o que vier, se vier um mandado de injunção, você não passará nenhum aperto, você conseguirá, né, estar aí resolvendo, fazendo, porque é uma peça muito tranquila, ela é muito parecida com o mandado de segurança, muito parecida com o habeas data. Você verá que ela tem a estrutura irmã gêmea do mandado de segurança, irmã gêmea do habeas data. É muito tranquilo. Então nós vamos ver os pontos principais, vamos ver aí o fundamento constitucional, o fundamento legal. Eu preciso que vocês já peguem de antemão a Lei 13.300 de 2016, a Lei 13.300, que é a lei do mandado de injunção, para nós estarmos aí com ela em mãos. E também a nossa Constituição Federal, porque nós vamos ter lá na Constituição Federal algumas disposições importantes, principalmente no que tange ao fundamento do mandado de injunção e também a competência para o seu julgamento. Perfeito, gente? Nós vamos estar, como eu disse, trabalhando algumas questões importantes. Primeiro delas, vai lá para a sua Constituição. Vamos trabalhar o fundamento. Deixa eu botar aqui para vocês, olha só. Fundamento, gente. Fundamento. Então, nós vamos ter o fundamento constitucional do mandado de injunção no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Vamos lá para ele, para o artigo 5º, nosso fundamento constitucional. Artigo 5º, inciso 71. Olha só. Está na tela para todos vocês. Veja comigo, ó. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então aqui, ó, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, ó, nacionalidade, soberania e cidadania e direitos e liberdades constitucionais. Então existe um direito constitucional e este direito não está sendo exercido porque ele decorre de uma norma de eficácia contida, tá? Que depende de uma lei regulamentadora, depende de uma lei justamente para garantir aquele direito. O principal deles, eu vou dar o um exemplo para vocês aqui, é o direito de greve do servidor público. Olha só, deixa eu mostrar para vocês, justamente para vocês observarem isso. Vai lá para o artigo 37, inciso 7 da Constituição. Olha só, artigo 37, inciso 7. O direito de greve do servidor público. Olha aqui, ó. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Sabe qual é essa lei específica? A de São João. Sabe por que de São João? Porque nunca foi editada. Não existe lei editada, lei federal editada para essa lei específica. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Parabéns, até hoje não tem essa greve, essa lei de greve. E isso inviabiliza o exercício de greve por parte do servidor público. Até que nós tivemos no Supremo inúmeros mandados de injunção, justamente dizendo, olha, o servidor público não pode ficar sem o direito de greve porque não tem uma norma, mandado de injunção nele. Aí se aplica hoje, até que se edite essa lei específica, se aplica a lei de greve do empregado, do seletista lá normal. Mas é um exemplo, ó. A falta de uma lei específica
impede o exercício de um direito constitucional, direito de greve, porque ele só pode ser exercido nos termos e nos limites de uma lei específica, que não existe. Então, é um exemplo claro aqui de cabimento de um mandado de injunção. Mas, nesse momento, estou explicando a todos vocês apenas, né, por que, então, essa possibilidade do mandado de injunção. Então, o nosso primeiro fundamento, que é o fundamento constitucional, está no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Nele, você vai botar um vide art. 2º da Lei 13.300. Vide art. 2º da Lei 13.300, que é o fundamento legal. Então, vem perante Vossa Excelência com fundamento no artigo 5º, inciso 71 da CF 88 e no art. 2º da Lei 13.300 de 2016. E aí essa Lei 13.300, vai lá para ela, vamos para o artigo 2º, veja comigo o que diz o artigo 2º. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, marca texto aqui no artigo 2º da Lei 13.300, que é justamente o fundamento legal que você vai utilizar junto com a Constituição. Perfeito, gente? Bom, cabimento. Como é que você faz o cabimento? Aí você tem que explicar. Nessa peça, você precisa colocar o cabimento, a legitimidade ativa, a legitimidade passiva e a competência. Cabimento, legitimidade ativa, legitimidade passiva e competência. Todos esses itens. Então, do cabimento, aí você pode botar tudo num item só, mas você tem que demonstrar do cabimento. E aí, como que você demonstra o cabimento? Você pega desse texto aqui, ou da própria Constituição, ó. Cabe mandado de injunção sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, como é o caso do autor, que está tendo o direito X inviabilizado de exercício por ausência da norma regulamentadora por parte do poder público, entendeu? Aí você já mostra o cabimento. O cabimento você sempre tira do fundamento. Eles são praticamente o mesmo. Só que você tem que explicar, né, por que cabe, naquele caso concreto, aquela ação. Perfeito, gente? Então, nós não temos aqui muito o que inventar no nosso cabimento. Nosso cabimento é tranquilo, olha aqui, ó. Ó, cabimento. Você vai tirar daqui, ó. Mandar injunção, ação constitucional cabível quando há ausência total ou parcial de norma regulamentadora que torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Você vai tirar dali mesmo, você vai explicar isso, conforme o dispositivo constitucional e o dispositivo legal. Legitimidade ativa. Quem tem legitimidade ativa? Olha aqui, ó. Artigo 3º da Lei 13.300. Vamos lá para a Lei 13.300. Pega ela aí, marca texto no artigo 3º. Olha quem são os legitimados, ó. São legitimados para o mandado de injunção como impetrantes, está desenhado aqui no artigo 3º, gente, impetrantes, as pessoas naturais, físicas, de carne e osso, como nós, as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmem titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidas no artigo 2º e como impetrado, legitimidade passiva. Então passa assim, ó, passa traço simples aqui, como impetrantes, passa traço simples aqui, como impetrado. Olha só que ponto importante, como impetrado, o poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. O poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Pessoal, professor, como é que eu vou saber se é o poder, se é o órgão ou se é a autoridade? Gente, aqui entra muito a questão da iniciativa. Tem algumas leis que são de iniciativa privativa, né? Iniciativa privativa de determinada autoridade.
do presidente da República, por exemplo. Se ele não encaminha aquilo, né, se ele não encaminha aquele projeto de lei, cabe a ele encaminhar o projeto de lei, a ele editar um decreto, né? O que vai acontecer aqui? Você vai impetrar contra ele. Se ela é competência concorrente, tanto pode apresentar iniciativa concorrente, tanto pode apresentar o presidente, como um parlamentar, você pode ingressar contra, né, os poderes. O que eu sempre digo aqui? Analise quem é a autoridade e coloque a autoridade, se for, por exemplo, do presidente da República, né, ou a ausência de um decreto do presidente da República, alguma coisa assim, coloque a autoridade vinculada ao Estado. Sempre a vinculação idêntico ao mandado de segurança. Sempre idêntico ao mandado de segurança. No problema, vai ficar claro para vocês, vai ficar claro de quem é a competência para editar aquela norma. Vai ficar claro. Fique tranquilo que vai ficar claro. Por isso que essa peça é uma peça eminentemente constitucional. Então vai ficar claro para você quem tem competência para editar, justamente para você colocar da legitimidade passiva. Por isso você tem que apontar da legitimidade ativa e da legitimidade passiva. Tem que ficar apontado aí justamente para que você venha a dizer, olha, o meu cliente tem legitimidade ativa porque é a pessoa natural ou a pessoa física responsável, ou titular do direito que não está sendo cumprido. Ok? Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, você vai ter a figura da legitimidade passiva. Você vai justificar. Né? Compete, é de iniciativa do presidente da República, presidente de lei regulamentadora, o qual até hoje não apresentou o projeto. Ou, se falar lá, encontra-se no Congresso Nacional e não é aprovado nunca. Aí você ingressa contra o Congresso Nacional. Então, por isso, é o órgão, a entidade, aí você vai, aponta quem estiver no problema. Nós temos também o mandado de injunção coletivo. Nesse artigo 3º, você bota aqui, nesse artigo 3º, você vai colocar um vide. Vide artigo 12. Coloca aí, vide artigo 12. Por que artigo 12? Vamos lá para o artigo 12. Olha só. O artigo 12. Olha comigo. O mandado de injunção coletivo. Então pega aqui, ó, mandado de injunção coletivo. Passa um traço simples de baixo. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido, pode ser impetrado pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis, por partido político com representação no Congresso Nacional, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Olha aqui, esse aqui é o teu principal cliente. Nesse você tem que passar um marca-texto bem forte, há pelo menos um ano para assegurar exercício de direitos, liberdades, prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros. Pela Defensoria Pública, você não vai ser membro do Ministério Público, você não vai ser membro da Defensoria Pública, você poderá ser, olha aqui, ó, ou um advogado no partido político ou de uma associação. Então, esses dois dispositivos do mandado de segurança coletivo são de extrema importância. E aí, esse mandado de injunção, falei segurança, eu acho, né, gente? Tá na Assembleia. Esse mandado de injunção coletivo, ele vai ser promovido nessas situações aqui, ó. Partido político com representação no Congresso para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas dos seus integrantes ou relacionados com a sua finalidade partidária. Isso vai ficar cabível ali, estampado no problema. E você tem que demonstrar na legitimidade ativa do teu cliente e associação para assegurar exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada a autorização especial. Então você vai demonstrar, né, que isso está relacionado aos interesses da categoria que você representa. Então, legitimidade ativa
legitimidade ativa e legitimidade passiva, é isso, gente. É isso. Requisitos da petição inicial. Olha só, o que a minha petição inicial ela tem que ter? Esse é um ponto importante, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Requisitos da nossa petição inicial. Ela tem que atender, obviamente, aqueles requisitos do artigo 319. Então, você já tem toda a petição inicial. Toda a petição inicial tem que preencher os requisitos extrínsecos. Por que extrínsecos? Porque são cabíveis a todas as petições iniciais. Tem que responder, preencher os requisitos extrínsecos do 319 do CPC e alguns intrínsecos. O que são os intrínsecos? Daquela peça específica. E aqui nós vamos ter alguns requisitos intrínsecos, justamente no artigo 4º da Lei 13.300. Pega a Lei 13.300, vai lá para o artigo 4º. Olha só, lá no artigo 4º você vai colocar um vide art. 319 do CPC. Pega aí. Aqui, neste artigo 4º, coloca vide art. 319. Para você saber que também tem que preencher os dispositivos, os requisitos do 319. A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos na lei processual, no 319, e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela que está vinculado. Igualzinho o mandado de segurança. Por isso eu digo, aqui você vai impetrar esse mandado de segurança contra a autoridade, contra o órgão e colocar vinculado à União, vinculado ao Estado. Então, este é um requisito que você tem que marcar aqui o parágrafo 4º. Desce para o parágrafo 2º, que é outro requisito, que é a juntada da prova documental. O mandado de injunção não tem dilação probatória. Mandado de injunção é o mesmo rito do mandado de segurança. Processo sumaríssimo. Prova documental pré-constituída. Prova documental toda acompanhada da petição inicial. Então, olhe comigo para o 2º que você vai marcar. Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento público, em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão, no original ou em cópia autêntica, será ordenada a pedido do impetrante a exibição do documento no prazo de 10 dias, devendo, neste caso, ser juntada a cópia à segunda via da petição. Se a recusa em fornecer o documento for do impetrado, a ordem será feita no próprio instrumento de notificação. Esses 2 parágrafos aqui vão embasar o pedido. Ou eu vou pedir a juntada da prova documental pré-constituída, igualzinho ao mandado de segurança, ou, também igualzinho ao mandado de segurança, se ficar claro no problema que a única prova do autor se encontra de posse da autoridade, se encontra de posse do impetrado, o qual não entregou para o teu cliente, você, ao invés de pedir a juntada da prova documental, que você não tem, né? Você tem que lembrar, se eu não tenho a prova documental, vou pedir juntado o quê? Vou pedir que o juiz ordene que a autoridade apresente a prova documental do direito do teu autor, que está de posse dele, com base no artigo 4º, parágrafo 2º ou 3º. Qual a diferença aqui do parágrafo 2º e 3º? Neste 2º, se a prova documental estiver de posse de outro órgão. Outro. O 3º é se tiver de posse da própria pessoa jurídica, do próprio órgão, da própria autoridade que você está trabalhando aqui. A própria autoridade, o próprio órgão, ele está de posse. O que é mais provável? Na hora da prova, professor Felipe, eu coloco o 2º ou 3º? Coloca o 2º ou 3º? Você coloca o 3º, se for da própria autoridade, o que é provável que seja contra quem você está impetrando o mandado de injunção, é muito provável que seja contra ele,
ou o segundo se falar que a prova está lá no outro órgão que não tem nada a ver com aquele que você está impetrando. É isso que diz aqui. Ok, pessoal? Avançando aqui, nós vamos ter o seguinte. Eu quero que vocês demonstrem, tá? Demonstrem sempre que há o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 6º. No artigo 6º. Por quê? Olha só o que vai dizer o artigo 6º. A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Então, lá no cabimento, olha aqui, ó, incabível. Ó. No cabimento, você vai demonstrar aqueles artigos, o artigo 2º, que cabe mandado de segurança justamente para afastar esse artigo 6º. Isso aqui é só para conhecimento. Marca um marca-texto nele aqui, mas você vai entender que a importância de demonstrar o cabimento, ó, incabível. Passa um traço simples aqui. Por isso, você tem que abrir uma sessão demonstrando que, sim, o teu mandado de injunção é cabível. É cabível. Pessoal, no artigo 5º, nós vamos ter aqui alguns dos nossos pedidos. Eu vou só mostrar rapidinho para vocês. Você olha, mas não marca ainda, porque depois a gente vai marcar os pedidos, a hora que a gente botar a estruturação ali, você vai ver. Só para você já saber, olha aqui, ó. Recebida a petição inicial, será ordenada a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada a segunda via, para a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações. Igualzinho o mandado de segurança. A notificação, lá no mandado de segurança, eu posso pedir a notificação do impetrado ou a notificação da autoridade coatora, qualquer um. Aqui é impetrado, ó. Então, aqui está um pedido, o primeiro pedido, notificação do impetrado para que preste informações no prazo legal de 10 dias. Olha o segundo. A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial para que, querendo, ingresse no feito. Então, essa pessoa jurídica, ela tem direito a ingressar no feito. Tem direito a ingressar no feito. Então, um ponto aqui de extrema importância também, 2 pedidos estão certos aqui. Beleza? Só para você saber. Tenho, como eu falei para vocês, que demonstrar a competência. Porque a competência será de tribunal. Será de tribunal quase sempre no nosso exame de ordem. Veja na tela comigo. Competência originária do STF, gente. Olha só. Artigo 102, inciso 1, a linha Q da Constituição. Presidente da República, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio STF. O que quer dizer isso aqui? Seguinte, digamos que uma lei de iniciativa do presidente da República, iniciativa privativa dele, não foi encaminhado. Vamos pegar o exemplo da lei de greve. Digamos que não tivesse sido o presidente da República que tivesse encaminhado. 20 anos ele não encaminhou. Mandado de injunção contra o presidente da República. Digamos que ele encaminhou e está parado no início da tramitação lá na Câmara dos Deputados. Está lá parado, congelado lá, já faz 20 anos que está lá e não anda para frente. Contra a Câmara dos Deputados. Por isso você tem que analisar. Isso ficará claro no problema. Pega o teu marca-texto, vai para o artigo 102, inciso 1, a linha Q da Constituição, presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma das casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, se for uma norma de competência do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores do próprio STF. Competência originária do STJ, gente. Olha só, do STJ. Artigo 105, inciso 1, a linha B da Constituição.
105, inciso 1, a linha B da Constituição. Quando a elaboração da norma for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta. Então, sendo atribuição de um órgão, entidade, autoridade federal, seja da administração direta ou indireta, a competência é do STJ. Como eu disse, praticamente quase sempre a competência será de tribunal, exceto esses casos do STF. Aqui são autoridades federais comuns. Autoridades federais comuns, órgãos da administração direta e indireta, que não se enquadrem ali na competência do STF. Competência originária de TJ, pessoal, o que nós vamos ter? Governadores e Assembleia Legislativa. Professor, e onde está isso? Na respectiva Constituição do Estado. Aí entra lá no artigo 125, parágrafo 1º, aquele mesmo que nós trabalhamos no mandado de segurança. Mesma coisa. Pega ele lá, revisita ele mais uma vez. Deixa eu abrir para você ver aqui. Veja comigo. Onde está essa competência do TJ? Está aqui, ó. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Portanto, nós estamos diante de uma situação em que há uma omissão legislativa, há uma inércia do governador, que teria a iniciativa. Então, a lei seria de iniciativa do governador, ele não encaminhou, ou ele encaminhou para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa engavetou durante anos lá e inviabiliza o exercício deste direito. E dos demais órgãos, poderes e autoridades estaduais e municipais, da Justiça Estadual, do juiz estadual comum, ali para os demais órgãos. O município, por exemplo, digamos que a norma seja de competência do prefeito, de iniciativa do prefeito. O prefeito não editou, está inviabilizando um exercício por parte de servidores municipais. Está inviabilizando mandado de injunção perante o juiz de primeiro grau. Então você tem que fazer a competência, um item da competência, justamente para que você venha a estar demonstrando que você sabe qual é a competência. Perfeito? Quero que vocês deem uma olhadinha, tá? Uma olhadinha no artigo 9º, vamos lá para o artigo 9º, apenas para fins de conhecimento, para você ter marcadinho ali o artigo 9º, que é a eficácia da decisão. Está na tela para vocês, ó. A decisão terá eficácia subjetiva, limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Até vir a norma. Então, até vir a norma, tem os efeitos dessa decisão. Poderá ser conferida a eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Ou seja, principalmente quando é para toda uma categoria. Perfeito? Deixa eu ver aqui mais algum ponto importante antes de nós irmos para a estrutura. Não, estamos aí na estrutura. Olha só, gente, qual é a estrutura da nossa petição inicial? Acompanhe na tela comigo. Eu vou mandar para o excelentíssimo senhor desembargador ou ministro-presidente do tribunal, tá? Se for de um tribunal, eu mando para o presidente. Se for para o juiz de primeiro grau, para o juízo da vara de fazenda pública. É isso. Vou qualificar o impetrante, aquela qualificação certinha do artigo 319. Vem perante Vossa Excelência com fundamento no artigo 5º da Constituição, no artigo 2º da Lei 13.300, impetrar mandado de injunção. Mandado de injunção. Em face, vai botar o impetrado, vai vincular ele, tá? Vai vincular ele, vai narrar os fatos, vai abrir um tópico da competência e da legitimidade, demonstrando a competência do tribunal com base na Constituição. Se for a legitimidade, você vai demonstrar a legitimidade
ativa do impetrante, se for do mandado de segurança coletivo, também com base no artigo 12, se for mandado de segurança não, me desculpa, mandado de injunção individual, com base no artigo 3º, vai demonstrar aqui o cabimento e a mora legislativa, ou seja, a demora legislativa, a omissão legislativa, tá? Vai demonstrar isso com base na Constituição Federal e no artigo 2º da Lei 13.300, vai demonstrar o direito e os pedidos. O que é os pedidos? Você vai pedir o recebimento da petição inicial, nos termos do artigo 5º da Lei 13.300. Então, você marca aí o artigo 5º da Lei 13.300. Você vai pedir a notificação do impetrado para apresentar as suas informações no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 5º, inciso 1 da Lei 13.300. Pega aí e já vai marcando esses artigos. São todos os artigos dos nossos pedidos, ó. O artigo 5º, inciso 1 da 13.300, a notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica para querendo ingresso no feito, artigo 5º, inciso 2, a intimação do Ministério Público com base no artigo 7º da Lei 13.300, que vai dizer que ele vai atuar como fiscal da lei, vai emitir seu parecer, tá? E o reconhecimento, esse aqui é o pedido de procedência, ó. O reconhecimento da omissão e do estado de mora legislativo para que seja concedida a ordem de injunção, usa esse termo, a ordem de injunção, para fins de ser determinado prazo razoável para que o órgão, o presidente, né, promova a edição da norma regulamentadora nos termos do artigo 8º, inciso 1 da Lei 13.300 de 2016. É isso aqui. Seja suprida a omissão normativa, garantindo que o direito do teu cliente seja passível de exercício com a edição da norma regulamentadora. Dá valor da causa, dá-se a causa o valor de, nesses termos pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Gente, essa é a estrutura do nosso mandado de injunção. Na sequência, vamos fazer um mandado de injunção que já caiu para você ver a peça pronta, para você ver ela estruturada. Eu aguardo todos vocês.